Cuidado! A politização do noticiário pode estar te desinformando sobre a guerra no Irã e te fazendo enxergar causa e derrota onde há estratégia e vitória. Mas não só isso, a intervenção americana no Irã era urgente e necessária, além de ser moralmente defensável, ao contrário do que os apaixonados críticos de Donald Trump querem que você acredite. Por isso, nós elencamos 4 verdades escondidas que você precisa saber sobre a origem desse conflito que está, nesse exato momento, redefinindo a ordem mundial para melhor. Verdade número 1, a consistência de Donald Trump. Dê uma olhada nessa entrevista de outubro de 1980. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, etc. I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind. Sim, há mais de 40 anos, de forma reiterada e consistente, Donald Trump defende uma intervenção militar no Irã contra um regime extremista e hostil aos Estados Unidos, por questão de segurança nacional militar e energética. Portanto, a ofensiva americana não se trata de um capricho de momento ou de uma ação não planejada, fruto do temperamento mercurial e irascível de um presidente imprevisível. Não caia nessa narrativa. Verdade número 2. O Irã começou essa guerra. Há quase 5 décadas, o regime teocrático iraniano é hostil aos Estados Unidos, país ao qual se refere como o Grande Satã. Desde os anos 80, o Irã financia grupos terroristas islâmicos como Hamas e Hezbollah, promovendo ataques que conjuntamente já tiraram a vida de mais de 1.000 americanos e outros milhares de civis israelenses, a exemplo do que aconteceu no atentado de 7 de outubro de 2023. A liderança fundamentalista dos ayatollahs não reconhece o direito à existência de Israel, país ao qual se refere como o Pequeno Satã, e líderes religiosos e políticos radicais do Irã já defenderam publicamente o genocídio do povo judeu, afirmando que Israel deve desaparecer. Da perspectiva americana e israelense, desarmar o Irã e destituir sua ditadura teocrática é uma questão de legítima defesa. Verdade número 3. O Irã estava produzindo armas nucleares. Dá uma olhada nesse vídeo do ex-presidente Joe Biden falando sobre esse tema na ONU. No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. The United States is clear. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Percebam que até Trump retornar triunfante ao poder, era consenso nos Estados Unidos e em todo o Ocidente que em nenhuma hipótese o regime iraniano, financiador do terrorismo global, poderia colocar as mãos em um arsenal atômico. Por sua vez, os iranianos recusaram todas as propostas para interromperem o seu programa nuclear e assim se tornaram uma ameaça global, apostando que os demais países não tomariam medidas de força com medo de atrapalhar o fornecimento global de petróleo. Essa chantagem velada funcionou por décadas, até que veio Donald Trump. Verdade número 4. Essa guerra não é só contra o Irã. Pelo seu incentivo ao terrorismo islâmico e por não concordar com vistorias internacionais ao seu programa nuclear, o Irã sofreu sanções econômicas do Ocidente, que foi atrás de outros fornecedores de petróleo. Não foi o caso da China, que, segundo relatórios e estimativas recentes, comprava de 70% a 90% desse petróleo sancionado e, portanto, muito mais barato. Ou seja, enquanto as democracias ocidentais buscavam evitar a proliferação do terror e de armas nucleares, a ditadura chinesa financiava o regime responsável por essas ameaças, garantindo para sua economia energia barata e abundante, utilizada inclusive para fabricar produtos de exportação para o Ocidente. Percebem a assimetria econômica e a assimetria moral dessa situação? E adivinha onde mais a China operava dessa forma, pagando preços especiais por um petróleo manchado de sangue? Na Venezuela de Nicolás Maduro, o ditador socialista que foi capturado pelos Estados Unidos no começo do ano. Agora, sob forte influência americana, a indústria petrolífera venezuelana voltou a crescer e operar sob regras de mercado, enfraquecendo a posição energética da China. E por que é tão importante para os Estados Unidos controlar o fluxo de petróleo para a China? Porque a China possui as maiores reservas conhecidas e exploradas de terras raras e minerais críticos, materiais indispensáveis para a fabricação de produtos de alta tecnologia que movem a prosperidade americana. E não faz muito tempo que os chineses usaram essa vantagem para pressionar os Estados Unidos, suspendendo temporariamente a exportação de metais e ímãs essenciais para a indústria americana. A resposta de Trump veio a cavalo: negociações bilaterais com uma série de países para obter terras raras e intervenções
intervenções na Venezuela e no Irã para assumir controle do fluxo de petróleo. Em outras palavras, se os Estados Unidos dependem das terras raras chinesas, então a China vai depender do petróleo americano. É uma estratégia elaborada para nivelar vantagens e neutralizar ameaças. Só que por mais que a guerra tenha esse impulso econômico, ela nunca seria travada se não houvesse uma justificativa moral tão sólida e uma ameaça tão clara à segurança da humanidade. E na próxima edição do Boletim, a gente vai tratar de quem está vencendo essa guerra. E a conclusão é muito diferente das análises partidárias que abundam no noticiário. Até breve.